Eu sempre fui uma amante dos animais. Toda vez que eu via foto de um cachorro, eu ficava tipo, eu quero isso. Eu ainda amo e respeito os animais, mas como uma criança era bem intenso, não vou mentir. Podemos ter um cachorro? Podemos ter um cachorro? Podemos ter um cachorro? Meus pais tiveram que me aguentar fazer isso por muitos anos, até que meu pai finalmente não aguentou mais e me deu um cachorro pro meu aniversário de 7 anos, contra a vontade da minha mãe. Antes disso, eles tentaram fazer de tudo pra que eu parasse. Menos me dar um cachorro. E quando eu digo tudo, eu digo me dar um monte de peixe. Talvez se fizermos um cachorro com esses peixes, ela não perceba. Eles chegaram em casa com 2 peixinhos que duraram 1 semana e morreram, que foram substituídos. Repita isso até que apareça o cachorro. Quantos mais peixes vão ter que morrer antes de eu conseguir o que eu quero? Como nós comprávamos os peixes no pet shop e não no lugar adequado, talvez isso explique o fato deles morrerem tão rápido. Mas como uma criança de 5 anos, às vezes eu esquecia de alimentá-los, então talvez eu tenha um pouco de culpa. Só nessa brincadeira toda foram 20 peixes em poucos meses, até que esses 2 peixinhos dourados apareceram e não morreram. Um verdadeiro milagre. Eles eram 2 carinhas bem resilientes. Um era douradinho e o outro provavelmente se chamava Peixinho. Provavelmente um dos nomes mais criativos e mais sem defeitos que eu já ouvi. Mas depois de um tempo, douradinho ficou branco, então eu renomeei arco-íris porque eu achava legal que ele mudava de cor. Eu aprendi 13 anos depois do meu professor de biologia marinha que o arco-íris provavelmente estava doente, o que torna isso um pouco menos empolgante. Eventualmente demos eles à amiga da minha mãe e eles morreram. Mas isso vai além do ponto. Meus pais me deram um exército de peixinhos e um cachorrinho que eu nomeei Peludinho, mas só isso. Eu tentei convencê-los de toda forma, mas não funcionou, acredite. Meus pais tiveram que se transformar em soldados sem emoções, com um coração de pedra, só pra poder lidar com a minha vontade absurda de cada vez mais ter criaturas. Eles me deram um cachorro, eu fiquei bem satisfeita durante 1 ano e meio, até que eu decidi que eu queria um camundongo. O jeito que eles olhavam, o jeito que eles corriam com suas patinhas e suas orelhinhas tão fofinhas me deixaram obcecada em ter um, e eu só falava disso pros meus pais. Eu pedi pros meus pais um camundongo durante anos, prometendo como eu iria cuidar deles e blá blá blá, essas coisas. Minha mãe meio que odiava roedores, então eu não conseguiria convencê-la disso. Ela tentou me fazer parar dizendo, tudo bem, você pode ter um camundongo, mas primeiro tem que se livrar do peludinho. O que com certeza não era uma coisa boa. O quê? O quê? Não, de jeito nenhum. Eu nunca me livraria do peludinho. Ele é meu amigão. Mas eu não vou mentir, depois de escutar essa resposta várias vezes, eu meio que comecei a considerar. Mas eu não ia fazer isso, eu só tava desesperada, tá? Mas quando eu tinha 10 anos, eu escrevi na minha lista de presentes de Natal que eu queria um camundongo. Eu acreditava que eu conseguiria acabar com o plano deles. Ha! Vocês não têm chances contra o poder do espírito de Natal. A manhã de Natal chegou e eu saí correndo pra sala, apenas pra não só não encontrar o camundongo, como encontrar um mouse de computador. Bela pegadinha, mãe, uau! Minhas expectativas foram altas demais. Eu fiquei extremamente desapontada e o meu Natal foi completamente arruinado. Mas eu ganhei um computador, o que foi bem legal. Depois dos meus pais terem que aguentar durante anos eu pedindo por um camundongo, eu achei um livro chamado Maximum Ride, onde 3 adolescentes com asas de passarinho tiveram que fugir de cientistas malucos que queriam fazer experiências neles. Era o meu livro favorito quando criança e me fez realmente gostar de passarinhos, o que resultou na minha próxima obsessão. Eu juro que se eu ouvir mais alguma coisa sobre camundongos, Mãe, a gente pode ter esse papagaio super da hora amarelo? Sim, eu comecei a gostar de pássaros quando eu estava no 6º ano. Todo mundo dizendo um grande obrigado pro James Patterson por criar esse monstro obcecado por pássaros. Naquela época eu queria aqueles bichanos bem grandões, um papagaio amarelo da Amazônia pra ser mais específica. Eu ficava assistindo vídeos aleatórios deles durante horas e depois eu mandava pros meus pais, tipo, Olha que incrível! Você com certeza quer um depois de tê-lo escutado cantando seu McDonald's, não quer? Isso era um outro nível de obsessão. Eu colava com fita crepe onde eu gostaria que a gaiola ficasse, ficava pesquisando no Google onde eu poderia encontrá-los e até fiz uma apresentação em slide pros meus pais do porquê eles deveriam me dar um. Eu estava obcecada. E eles se sentiram pressionados. Minha mãe até ficou tipo, e aquele camundongo que você queria? Mas não, mãe, aquilo é passado. Agora eu quero um papagaio de 15 centímetros que vive por 80 anos. Eles começaram a me dizer, você pode ter um pássaro quando sair de casa. E dali pra frente, meu objetivo era sair da casa dos meus pais o mais rápido possível. Obviamente, eu nunca consegui ter o papagaio amarelo da Amazônia, mas eu nunca saí da minha fase de pássaros, e é por isso que eu tenho esse camaradinho aqui. Eu tinha consciência de que ter um papagaio era pedir demais, então, mesmo querendo pássaros, eu decidi dar uns passos pra trás na minha lista de animais, e com 14 anos, eu realmente gostava de esquilos voadores. Ele foi o meu animal favorito por um tempo, e depois eu descobri que a gente podia ter eles como animaizinhos de estimação.
Mãe, a gente pode... Vamos botar esquilos voadores pra lista. Eu não acho que eu tenha realmente ficado incomodando os meus pais pra conseguir um esquilo voador como quando eu fiquei com os outros. Mas eu sabia que eles sabiam que eu queria um. Mas eu sabia que eles sabiam que eu sabia que se eu dissesse eles iriam dizer não. Então meio que isso só ficou na minha cabeça. No verão fomos visitar a minha família no Canadá e a minha prima estava completamente obcecada por furões. Então a gente basicamente passava o dia inteiro pesquisando sobre eles. Pesquisávamos sobre furões, sobre esquilos voadores e dos papagaios amarelos da Amazônia, porque né, não vamos esquecer. Escrevemos fatos gerais sobre eles no Word, escrevemos como deveríamos cuidar deles e também fizemos a conta com quanto gastaríamos com comida, veterinário e etc. Nós tínhamos o mesmo nível de obsessão e foi realmente muito divertido. Criamos um vínculo muito forte e somos amigas até hoje. Ah, e ela também nunca conseguiu o furão. Ela também tinha um ratinho chamado Lola, o que fez com que eu quisesse muito um. E isso significava... Mãe! Lola era muito fofinha e eu adorava ficar brincando com ela. Mas isso vale pra todos os tipos de animais de todas as pessoas. Se eu for pra sua casa e você tiver algum animalzinho de estimação, eu vou ficar muito magoada se você não me deixar brincar com ele por pelo menos 3 horas. Então eu meio que tinha um ponto quando eu pedia pros meus pais me darem um rato. Minha mãe ficava tipo, não. Mas é aquela vez que você disse que eu podia ter quando eu disse que eu queria ter um papagaio amarelo da Amazônia. Isso tá no passado. Mas que saco. Depois de um tempo eu realmente comecei a gostar muito de guaxinins porque eu achava eles muito inteligentes e muito da hora. Então só de brincadeira eu decidi pesquisar pra ver se tinha como tê-los como animaizinhos de estimação. E, surpreendentemente, tinha. Brincadeirinha, eles iam fazer buracos no sofá e iam rasgar as cortinas, e eu não sou tão viciada assim em guaxinins. Mas eu ainda gostaria de ter um camaradinha como esse algum dia. Depois de finalmente ter me formado da escola, eu me mudei para um dormitório no colégio, onde não era permitido animais de estimação, o que foi uma tortura pra mim. Eu esperei esse tempo todo pra me mudar, pra no final não ter o meu exército de camundongos, papagaios e talvez um guaxinim. Mas aí o YouTube começou a bombar e eu me mudei pra casa dos meus pais de novo pra poder focar nisso. Pulando um pouco pra frente, e eu finalmente consegui ter o Ori. Depois de 10 anos implorando, eu finalmente consegui. E que carinha mais precioso ele é. Valeu a pena esperar? Não, ele é meio burrinho. Tô brincando, você é fofinho. Atualmente eu não estou mais procurando ter mais animais, apesar de eu querer muito eles. Eu tenho o Ori e ele já dá trabalho suficiente, então eu não conseguiria me cometer a outra coisa. Eu vou ter um cachorro em algum momento, isso é uma promessa. Eu também gosto muito de répteis e eu já fiz uma pesquisa pra saber mais sobre eles e, na verdade, só tem 30% de chances disso realmente acontecer. Eu ainda tenho uma obsessão por animais, mas eu meio que tenho a obsessão e também um pouco dos meus pais dentro de mim. Porque, tipo, eu fico obcecada e quero todos eles pra mim, mas daí eu viro pra mim mesma e digo, não, eu já tenho responsabilidade demais na minha vida. Só espero que no futuro, quando tiver os meus filhos, eles não sejam tão obcecados em animais como eu, porque eu não sei se eu teria a mesma coragem que os meus pais tiveram em dizer não.